de nome e renome, e artista também. Eu já fui entrevistado Almir Neto, Sérgio Chulapa, Pedro Rocha, Ademir da Guia, Vanderlei, grande treinador de ponta. Essa entrevista só entrevista quem tem história para contar, e você tem. Seja bem-vindo a mais um programa de Direito e Globalização. Lembrando que você pode nos assistir pelos canais 9 da NET, o analógico digital, 72,99 da TVA e 186 da TVA digital. E pelo site www.tvaberta.com. Também tem reprise na madrugada de terça para quarta às 2h30 aqui nos canais. E também no www.ultimainstancia.com.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, quiser enviar o povo participar, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.com. Hoje temos a nossa rodada mensal com o IBCCRI. Ao meu lado, na minha ponta aqui, o Dr. Cristiano Ávila Marona, que é diretor do IBCCRI. Bem-vindo novamente aqui, é um prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, doutor Martim. E hoje temos um convidado especial. Pois é, hoje nós estamos recebendo o doutor Alamiro Veludo Salvador Neto, né? Doutor Alamiro, que é mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade da USP, professor doutor da Faculdade da USP, que está aqui hoje para conversar conosco, né? Então, jovem já com tanta titulação assim, né? Mas esse é de família, viu? Já vem com o pedigree, né? Esse vem de uma estirpe nobre. Vem, doutor Sidney Veludo, com o qual eu tive esse final de semana, né? Em Ribeirão Preto. Tem uma tradição jurídica na família. Alamiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor Martim. É um prazer participar desse programa que ganha cada vez mais repercussão no nosso mundo jurídico, e um prazer também estar ao lado do meu amigo, doutor Cristiano Marona, para participar aqui desse debate. Prazer é todo nosso. Muito bem, eu vou começar fazendo uma pergunta. O deputado Paulo Teixeira, no Congresso Nacional, vem trazendo à tona essa discussão sobre a reforma da lei de drogas, né? E, entre outras propostas, ele pretende apresentar um projeto de lei que contemple a possibilidade do chamado pequeno traficante cumprir uma pena alternativa à prisão, né? Hoje, a atual lei de drogas, ela diz que a pessoa condenada por tráfico de drogas não pode ter a sua pena substituída por prestação de serviço à comunidade ou outras penas alternativas à prisão. Essa é uma medida polêmica, há muita discussão a esse respeito. Como o doutor Alamiro trabalhou muito esse tema, não é? Tem feito palestras, escrito artigos, enfim, se dedicado a esse assunto, gostaria de ouvir a opinião dele a respeito desse tema. Eu acredito que quando se discute a relação entre a pena privativa de liberdade e as outras modalidades de sanção penal, quaisquer que sejam, sempre a hipótese de se retirar a privação de liberdade é positiva. Isso se transforma, ao meu ver, num fato ainda mais positivo se nós olharmos hoje no Brasil, dentro da população carcerária, quais são os tipos de delitos que mais prendem. E nós vamos chegar a uma conclusão, que é uma conclusão, não digo curiosa, porque é possível de ser imaginada, mas os números talvez são um pouco alarmantes. Praticamente 50% da população carcerária brasileira está detida em razão de crimes patrimoniais. Então, imaginando um número de cerca de 460 mil pessoas, 220 mil pessoas estão ali em razão de crimes patrimoniais. E o segundo delito, ou o segundo grupo de delitos que mais prende, é exatamente os crimes chamados de drogas em geral. Isso é importante porque, claro, que hoje em dia, na medida em que a Lei 11.343 acabou com a pena privativa de liberdade para o usuário, nós podemos imaginar que praticamente todas essas pessoas que estão presas em razão do tráfico. Ocorre que a realidade brasileira mostra também que não são os grandes traficantes, mas é exatamente aquele traficante eventual,
o sujeito que presta um serviço ao líder do tráfico numa região. Então, um projeto como esse, sem dúvida alguma, vem no sentido de separar o grande traficante, o empresário da droga, daquele que se entrega a uma prática delitiva tantas vezes por razões econômicas e sociais, e distinguir, em razão dessa primeira distinção dos comportamentos, as penas aplicadas a cada um deles. Me parece muito razoável. É um projeto que certamente vai ter uma dificuldade de aprovação, dado o conservadorismo do parlamento brasileiro, principalmente em matéria criminal, mas conta ao menos com o apoio, acredito, da classe jurídica. Inclusive, o deputado Marcelo Itagiba, que, digamos, se coloca no espectro político, digamos, oposto ao deputado Paulo Teixeira, pelo menos em matéria de drogas, propôs ou vai propor a volta da pena de prisão para o usuário. Então, enquanto de um lado há uma tentativa de flexibilização da punição do tráfico, de outro lado uma tentativa de recrudescimento da punição do uso. Agora, doutor Alameda, sempre que eu escuto falar, lembrando só uma coisa, nós estamos ao vivo, você de casa querendo participar, ligue para o telefone 3877-0078. Voltando, desculpe, interrupção. Lembrando o seguinte, independentemente, evidentemente que eu defendo a posição da flexibilização da pena, aliás, até uma tradição do IBCCRIM sempre teve essa postura mais, digamos, liberal, de flexibilização. A gente sempre, quando está falando em crime, está falando do traficante. Mas nós estamos esquecendo de uma coisa que tem conexão com o crime de droga, que é a lavagem do dinheiro. E hoje o Brasil, com a grande intermediação financeira que tem e com os instrumentos que tem, seria capaz de seguir esse dinheiro, porque não é pouco dinheiro que se faz. E eu não vejo nenhum projeto, nenhuma medida nesse sentido. Como o senhor examina essa questão do seu ponto de vista de rastrear o dinheiro da droga, tentar punir isso, atacar nesse sentido? Eu acredito que o delito de lavagem de dinheiro, ou a repressão à lavagem de dinheiro, é um dos maiores desafios do direito penal contemporâneo. E é um desafio não só no âmbito legislativo, de nós criarmos regras que também não se transformem em regras que criminalizam absolutamente tudo. Então, o direito penal tem que trabalhar com a sua taxatividade, nós não podemos abrir mão disso, e esse é um problema, é um empecilho à própria lavagem, mas é um empecilho positivo, a criminalização da lavagem de dinheiro. Mas há também uma dificuldade operacional, que principalmente se pensar no Brasil, um país de dimensões continentais, então uma necessidade de comunicação, de interação entre agentes repressores dos mais diversos estados e ainda no âmbito internacional. Então me parece, hoje, que a contenção da lavagem, ela está ainda muito mais num plano ideal, num plano legislativo, do que num plano concreto. Sem dúvida. É muito comum nós enxergarmos procedimentos judiciais onde o Ministério Público, num desejo condenatório, acaba tipificando uma série de condutas como lavagem de dinheiro e dificilmente esses processos, ao final, obtêm um resultado condenatório. O lastro, o dinheiro, ele não deixa origem, por natureza, a própria fungibilidade da moeda é algo que transforma ou torna muito difícil o rastreamento. É um desafio, que nós vamos ter, que vai ter que ser enfrentado, porque o tráfico de drogas envolve dezenas e centenas de milhões de reais. Enfim, o Estado vai ter que tentar, dentro de uma dinâmica de garantias jurídicas, um projeto de contenção que seja minimamente eficiente. Porque o que nós temos até hoje, a política de combate ao tráfico de droga tem se resumido à repressão absoluta. Eliminação física do traficante, os tiroteios que a gente assiste toda noite em rede nacional e não tem dado resultado nenhum. Ou se tem dado o resultado, tem sido pífio. Qual a sua avaliação sobre isso? O grande problema é que a guerra contra as drogas, movimento que os Estados Unidos, o Dr. Cristiano Marrone estuda muito isso e acompanha toda essa trajetória histórica da legislação antidroga. Essa guerra contra as drogas, aquele que guerreia contra já perdeu. Infelizmente, a política mundial, dentre as quais se inclui a brasileira, de repressão criminal ao problema das drogas, é uma política fracassada. Então, o que o Estado deve buscar são soluções alternativas. Mas soluções alternativas que percebam que a única forma de reprimir a droga não é a forma penal. Existe uma dimensão por detrás desse problema que é uma dimensão muito maior do que o sistema criminal.
Eu tenho um problema social, eu tenho um problema econômico, há uma série de fatores que transformam o problema da droga na magnitude que nós encontramos nas cidades brasileiras. Enquanto a resposta estatal for a pena, for a criminalização, for a polícia, for a penitenciária, nós vamos continuar com essa situação igual ou pior. Sem dúvida. E na sua opinião, a gente está com 2 minutinhos, não sei se dá para responder, senão a gente continua no outro. Qual seria uma política alternativa a isso? Eu acho que o Estado tem que trazer as pessoas para o seu projeto estatal. Então, as comunidades do Rio de Janeiro, é importante que o Estado entre na comunidade. Aquilo não pode ser uma terra de ninguém, ou melhor, uma terra do tráfico. O Estado tem que persuadir as pessoas a participarem dos seus projetos estatais e não do projeto daquele que está envolvido com o crime organizado. Isso é fundamental. É por meio de escola, é por meio do esporte, é por meio de uma política de saúde, é por meio de uma política de emprego, por meio de uma polícia comunitária e não de uma polícia que vai para guerrear contra as pessoas de um determinado bairro. Esse é o trabalho que o Estado precisa fazer. Nós precisamos de mais Estado, só que mais Estado social e não mais Estado policial. É a velha receita conhecida de todos nós, só que nunca aplicada. Exato. E eu vou para o intervalo agora e volto daqui a pouco no segundo bloco. Me aguardem. Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Eu tenho uma dúvida. Como se pega a nova gripe? Da mesma forma da gripe comum, pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado. O que eu faço para não pegar a nova gripe? Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo o professor Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto e também Dr. Cristiano, que é nosso companheiro aqui de bancada das rodadas com o IBCCRIM. Doutor Martim, mais uma perguntinha. Para o doutor Alamiro, porque para mim eu não sou entrevistado não, viu? Se me perguntar, eu pergunto universitário aqui. O doutor Alamiro, ele terminou o bloco passado dizendo basicamente que o Estado tem que proporcionar políticas de inclusão, né? Saúde, educação, lazer, etc., e não a exclusão. E na sua tese de doutorado você trabalha esse tema, né? No sentido de que a prisão representa a exclusão, mas deveria representar a inclusão, né? O que fazer para mudar esse quadro?
É uma situação bastante difícil a mudança de um cenário como esse, de um cenário da prisão como exclusão, porque me parece que há muito tempo o discurso punitivo da reintegração social perdeu um pouco seu vigor. Perdeu já na Europa na década de 70, porque a crise do estado de bem-estar social foi também a crise desse modelo prisional, porque percebeu-se ali que o Estado não tinha condições de transformar, no sentido de incluir as pessoas que cometeram delitos numa vida sem delitos, e as taxas de reincidência eram taxas altíssimas. E hoje a gente vê mais ou menos esse quadro no Brasil, onde algumas pesquisas, principalmente da Justiça Federal, apontam cerca de 80% as taxas de reincidência. Claro que essa realidade, portanto, faz com que perca força o discurso da reintegração e ganhe força um discurso de neutralização, de exclusão, de simplesmente de contenção daquele sujeito que eu entendo como incapaz de conviver num ambiente social. Porém, ao mesmo tempo, parece que nós, aqui no Brasil, estamos amadurecendo um pouco em relação a isso. Eu fiquei muito satisfeito quando, na sexta-feira passada, capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes, o CNJ lançou um programa muito interessante, denominado Começar de Novo, onde se busca o apoio de empresas públicas e privadas, por meio de parcerias, por meio de convênios, para que essas empresas abram as portas aos presos. Presos que cumprem pena no regime semiaberto e aberto, portanto que têm o trabalho não só como dever, mas como direito, e ao Estado compete oferecer esse trabalho, mas também para o egresso. E eu não tenho dúvida alguma que na medida em que se dê às pessoas condições de uma vida digna, de uma vida correta, as taxas de reincidência ou a probabilidade de cometimento de novos delitos tende certamente a diminuir. Muito bem. Nessa mesma linha, você mencionou, o Brasil tem hoje aproximadamente 450, 460 mil presos, né, pelos dados do último censo penitenciário, é algo mais ou menos nessa faixa. E nós temos aproximadamente 250 mil vagas, o que significa que há um déficit de aproximadamente 210 mil vagas. Existem 210 mil pessoas a mais no sistema prisional do que ele tem condições de suportar. Essa situação por si só já ensejaria um programa só para discutir isso, quer dizer, violação da dignidade, dos direitos humanos, etc, etc. Né? Mas eu queria circunscrever a indagação seguinte. Uma das razões de nós termos chegado a uma situação como essa é o fetiche da pena de prisão. Né? Nós, operadores do direito, e muito especialmente os juízes, né, que são os responsáveis por condenar ou absolver alguém, no caso da condenação, aplicar a pena adequada, nós, operadores do direito, acabamos enxergando como única punição possível a pena de prisão. Né? E, no entanto, existem diversas outras possibilidades. Inclusive, a reforma de 84, a reforma da parte geral, foi pensada com esse propósito, de tentar diminuir a quantidade de prisões, tentar reduzir o número de presos e já na década de 70 havia o quadro de superlotação do caos prisional. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que a nossa legislação hoje, principalmente o próprio Código Penal, dá uma possibilidade de que muitas dessas pessoas que hoje estão cumprindo uma pena privativa de liberdade não cumpram essa modalidade de pena. Isso me parece muito claro se nós analisarmos a quantidade de pessoas no Brasil presas por furto, presas por estelionato, que são crimes nitidamente sem violência ou grave ameaça, que permitem, pela própria disposição do artigo 44 do Código Penal, a conversão e a aplicação de penas restritivas de direitos. Então, a nossa legislação auxilia nesse aspecto. É claro que de 84 para cá, nós tivemos avanços e retrocessos. Em 98, a Lei 9714 ampliou o leque de penas restritivas de direitos e ampliou também as hipóteses de incidência dessas penas, o que foi algo muito positivo. Ao mesmo tempo também nós tivemos a Lei dos Crimes Hediondos, 8 anos antes, em 1990,
que impossibilitou a progressão do regime, dificultou a liberdade, o livramento condicional, que são etapas que o indivíduo galga para a obtenção da liberdade. Hoje há um projeto de lei no Congresso Nacional, que recentemente foi aprovado na CCJ, onde se altera uma vez mais os prazos para a progressão do regime e o livramento condicional, dificultando-os. Mas, embora nós tenhamos avanços e retrocessos, eu vejo a legislação brasileira como uma legislação brasileira que pode ser bem utilizada e pode evitar o cárcere. Agora, isso passa por uma modificação de concepção daqueles que aplicam a lei. Nós não podemos entender, como muitos entendem, que pena é a pena privativa de liberdade, o resto é a impunidade, o resto é um favor que o Estado faz. Não é assim. A pena privativa de liberdade destina-se àqueles crimes que, em relação a ela, são proporcionais. São crimes graves, são crimes muitas vezes repetidos, são crimes que afrontam contra a pessoa. Isso é importante. Mas é, sem dúvida alguma, um longo trajeto de modificação, de concepção dos nossos julgadores. E além disso, eu ousaria dizer, Lameiro, que o sistema prisional brasileiro reflete uma realidade, parece que não mudou nada desde o Brasil colônia. As condições carcerárias oferecidas à população, aquele que cometeu o delito, são as piores possíveis. No Estado do Espírito Santo, inclusive, a prisão que é o container. Exatamente. Como você pode querer reintegrar essas pessoas? Eu me lembro, eu sofri há muitos anos, logo que eu iniciei aqui nesse programa de televisão, eu trouxe uma pessoa, um reeducando, que estava na Fundap trabalhando. Fiz uma entrevista com ele, uma entrevista normal. Não falamos sobre o que ele teria feito, que seria uma indelicadeza, mas ele falou, eu sou um reeducando, estou na Fundap, estou nessa oportunidade. Eu fui esse programa, e o canal estava no seu primórdios, eu fui severamente criticado. Em rede nacional por apresentadores, dizendo que tinha gente que promovia bandido na TV e se referiu a mim como se isso fosse verdade. Mas, recentemente, mágoas à parte, não é sobre isso que eu trato, o que me parece mais mesmo é que não mudou muito desde o Brasil colônia as condições carcerárias. Aliás, eu acho que elas se agravaram. Eu não tenho dúvida disso, a sua colocação é muito pertinente. Basta nós olharmos o Código Criminal do Império de 1830 e o Código determinava que a cela, enfim, o espaço onde o detento deveria ficar, deveria ser arejado e iluminado. Bom, era melhor que a hora, então. E até hoje, né, nós temos um cenário que é desolador. Né? Haja vista os próprios micro-ondas, né, como chamadas as prisões containers, lá no Espírito Santo. Agora, me parece também, e aí é algo que vem desde o Brasil colônia de fato, e eu afirmo isso com muita tranquilidade, que nós temos um sistema criminal que é voltado para uma determinada camada da população. Isso me parece muito claro. Isso me parece muito claro se nós olharmos dados prisionais, quando a maioria das pessoas presas são pessoas de baixa alfabetização, são pessoas pertencentes a uma camada menos favorecida economicamente, e se nós também analisarmos a própria evolução da legislação brasileira. A lei das contravenções penais, até hoje em vigor, uma legislação de 1940, trazia e traz uma série de institutos que são voltados para uma parcela, já que criminaliza, por exemplo, o sujeito, ou transforma em contravenção, o sujeito que porta um objeto destinado à prática de furto, desde que ele já tenha sido condenado por crime contra o patrimônio. Enfim, esse tipo de norma, esse tipo de criminalização é muito voltada a um setor populacional. Por outro lado, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as relações de consumo, fora operações midiáticas da Polícia Federal, resultados concretos, nós não enxergamos absolutamente nada. É bom para assistir na TV, né? Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse contexto, quer dizer, o direito penal sempre acabou funcionando, né, como um instrumento de perseguição da miséria, de gestão da pobreza, né? E como você enxerga essa tentativa, que alguns defendem até com muita candência, de incriminação dos movimentos sociais? Esse é o resultado, seria a cereja do bolo. Né? Porque, no fundo, hoje existe, ou a discussão passa, pela criminalização do movimento social organizado.
porque setores ou camadas sociais sempre foram criminalizadas. O próprio Alcântara Machado, quando da elaboração do Código em 40 e da Lei das Contravenções Penais, quando estabeleceu o sistema que era vigente à época no Código do duplo binário, que era pena e medida de segurança, e a medida de segurança tinha um caráter indeterminado, ele dizia que a finalidade precípua da medida de segurança era conter uma camada pouco favorecida ou pobre, porque essas pessoas, de alguma certa forma, precisavam ser seguradas ou contidas pelo sistema criminal. Então, esse cenário sempre existiu, de utilização do direito penal como um instrumento de controle efetivo. Hoje, a criminalização de movimentos sociais é algo que tem que ser muito criticado. É claro que a mídia, muitas vezes, faz uma campanha contra, por exemplo, o MST, que eu acho que é o movimento o que vem à mente central do problema. E esse movimento contrário ao MST precisa ser visto com um olhar muito crítico. Porque uma coisa é você fazer um juízo de reprovação, há uma atitude violenta, há uma depredação nessa ou naquela propriedade. Agora, outra coisa é a própria crítica aos valores e ao pleito que o movimento tem. Sem dúvida. Que reflete uma injustiça secular, uma dívida social secular nesse país, que tem que ser resgatada de uma forma ou de outra. Exatamente. Então, talvez, com a mesma força, com a mesma veemência que os meios de comunicação atacam o movimento, poderiam postular uma política concreta de reforma agrária no país. Sem dúvida. Mas sobre esse assunto, que é bastante interessante, falaremos no terceiro e próximo bloco do nosso programa. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Quando eu devo procurar atendimento médico? Se você tiver febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, procure seu médico ou unidade de saúde mais próxima. Persistindo os sintomas, acompanhados de dificuldade respiratória, retorne imediatamente a uma unidade de saúde. Eu posso tomar algum medicamento? Ninguém deve tomar medicamentos sem indicação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto, que é advogado criminalista, professor da Universidade de São Paulo. E o doutor Alamiro provocou uma série de polêmicas aí durante o intervalo, recebendo várias perguntas, vamos tentar responder ao longo do programa, todas elas. E vamos começar aqui pelo Antônio de Santana. Boa noite, Antônio, obrigado pela sua pergunta. Ele faz uma pergunta bastante interessante. Se existe contradição entre o que o Conselho Nacional de Justiça preconiza sobre a reintegração do preso e a nova exigência de exame criminológico, a alteração dos prazos para a compensação dos benefícios, desculpe.
Se nós tivermos uma visão global do ordenamento jurídico, sem dúvida alguma há uma contradição de projetos políticos, digamos assim, e ao mesmo tempo os aspectos de modificação da lei. Agora, isso também é normal. Dentro de um parlamento, dentro de uma sociedade pluralista, é muito comum que medidas de avanço, medidas de retrocesso sejam tomadas muitas vezes de forma simultânea. O que me parece adequado é que o CNJ percebeu que é importante viabilizar aquilo que a nossa lei de execução penal previu já em 1984. Então, se o sujeito, o condenado, durante a sua execução, tem o direito ao trabalho, tem o dever ao trabalho, e esse trabalho tantas vezes é condição para a própria progressão, compete ao Poder Judiciário viabilizar esse tema. Agora, por outro lado, querem dificultar a progressão. É exatamente essa contradição, essa conflituosidade que faz parte do sistema jurídico como um sistema de poder, como um sistema de força, de imposição normativa e que, como toda imposição, está diante aí das próprias contradições sociais. Tá certo. Tem aqui uma pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi, ele nos acompanha sempre aqui, ele faz uma pergunta meio capciosa aqui, eu vou passar, mas não sei se tem meio de futurologia. Boa noite, Jaime, tudo bem? Obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Ele faz a seguinte pergunta: será que em janeiro próximo teremos, depois de muito tempo, um diretor da Faculdade de São Francisco recebendo o título de magnífico reitor? Bom, tomara. Eu espero que sim. Eu espero que sim. O professor titular João Grandino Rodas está no segundo turno da eleição para a reitoria da Universidade de São Paulo. Eleição, inclusive, que será amanhã, lá no Conselho Universitário. E nós, da Faculdade de Direito, estamos torcendo. Toda a comunidade jurídica toda. Sem dúvida, toda a comunidade jurídica pelo professor Grandino. Faz muito tempo que não tem um diretor da Faculdade de Direito reitor da USP. Faz muito tempo. Eu acredito até que o último tenha sido o professor Miguel Reale. Isso que eu ia dizer agora. Eu acredito que foi o professor Miguel, o finado Miguel Reale. Exatamente, foi o último. Agora talvez seja o momento da Faculdade de Direito retornar à cidade universitária por meio e sem dúvida, de um novo reitor. Não só será um benefício ao Largo de São Francisco, mas como toda a comunidade jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. Que, uma vez que a universidade promove um diretor vindo do Largo, a comunidade jurídica tem tudo a celebrar, tudo a ganhar. Então vamos torcer amanhã que a consulta tome uma decisão. E tem a Maria Tavares, do Planalto Paulista, boa noite, pergunta, ela manda um boa noite a todos, um abraço a todos e pergunta: qual a pena mais pesada? Rapidinho, eu não sei, porque para o sequestrador ou para o traficante de drogas? Olha, o traficante de drogas ele é punido com uma pena de 5 a 15 anos de prisão e multa, né? Eu acho que ela está falando da extorsão mediante sequestro. Acredito que a extorsão mediante sequestro possui penas mais graves. Né? Mas tanto na modalidade simples quanto agravada do 159. Exatamente, causa lesão ou morte. Né? Até porque no caso da extorsão mediante sequestro existe uma vítima, digamos, identificável, né? No caso do tráfico de drogas, a vítima é a saúde pública, né? Quer dizer, uma vítima difusa. Então, são situações que têm uma gravidade bastante diferenciada. E que foi, inclusive, recente, a pergunta nos dá a possibilidade de dizer, já que os crimes contra o patrimônio com violência, o roubo, a extorsão e a extorsão mediante sequestro, sofreram modificações legislativas para incluir a ideia da restrição de liberdade. E a nova alteração, que é uma alteração ainda desse ano, no artigo 158, incluiu uma figura de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. E, mais uma vez, o legislador fez algumas barberagens. E talvez a barberagem mais explícita é exatamente equiparar a pena da extorsão com restrição de liberdade com resultado morte à pena da extorsão mediante sequestro com liberdade com resultado morte. O que cria uma completa desproporcionalidade, claro. Né? Já que para a vítima a situação da extorsão mediante sequestro é muito mais agressiva, claro, do que da própria extorsão do artigo 158. Né? Enfim, mais um problema na tentativa desesperada de criminalizar com aquela ideia de prevenção geral negativa
que o mero aumento de pena é suficiente para a contenção da criminalidade. Professor Alameda, chegaram inúmeras perguntas aqui, a gente teria que ter uns 3 programas para responder todas elas. Vamos respondendo ao longo, mas vamos voltar, vamos tentar retomar aqui, onde a gente ia parar, que era um ponto bastante interessante, que eu acho que é a criminalização dos movimentos sociais, onde há uma exploração por parte da mídia dos aspectos negativos de, às vezes, um excesso de violência, um cárcere privado, enfim, uma invasão. Falávamos sobre o MST, invasão de terras, né? Mas o que a gente nota e percebe por trás de todas as ocorrências criminais do país, sejam elas de movimentos sociais ou não, nós percebemos uma imensa massa desvalida que foi jogada às ruas, terminou a escravidão, saiu da escravidão para ir morar na beira da rua. Talvez a situação de escravidão fosse até melhor no Império do que a liberdade que os cativos tiveram naquele momento que se celebra agora, dia 20 de novembro, na cidade de São Paulo, inclusive, que será feriado. Então, retomando esse tema, aí, o que fazer para atender às demandas reprimidas da sociedade organizada? Como o MST, por exemplo, sem defender nenhum movimento específico. Não, eu acredito que o primeiro passo é o Estado respeitar a posição daqueles que postulam alterações. Sejam alterações no âmbito executivo, no caso do MST, a realização da reforma agrária, como também modificações no âmbito legislativo. E aqui eu cito um exemplo, que é um exemplo de criminalização de movimento e de criminalização de manifestação política, que foi o que aconteceu na Marcha da Maconha, onde existia e existe um movimento organizado em vários estados da federação, e em diversos estados, inclusive em São Paulo, a Marcha da Maconha foi proibida sob o argumento de que aquilo seria uma espécie de apologia ao crime. Veja, aonde pode existir, com todo respeito à opinião em contrário, mas onde pode existir apologia ao crime se o que está sendo questionado ali é exatamente a criminalização? Não, é um absurdo. Inclusive, no Rio de Janeiro, teve a participação de um ministro de Estado. Exato. E tantas vezes com argumentos que beiram a infantilidade, como dizer que durante a Marcha da Maconha pessoas fumam maconha. Bom, se alguém estiver fumando maconha ao longo da marcha, essa pessoa vai ser retirada e levada à delegacia. Eu vou lhe contar algo. Mas a proibição do manifesto, isso me parece um pouco abusivo. Doutora Alameda, eu vou contar ao senhor, ao doutor Cristiano e ao público uma coisa. Fuma-se maconha na cidade de São Paulo o tempo inteiro. Com você em marcha. Com você em marcha. E acabou. Você sai na rua, eu vejo na rua gente no trânsito fumando. Não, nós tivemos até na Pontifícia Universidade Católica, recentemente, uma medida, me parece, da reitoria, tentando evitar que se consumisse maconha ali no pátio, enfim. O grande problema, sem dúvida alguma, se há uma legislação que proíbe o uso de droga, essa legislação tem que ser respeitada, ela tem que ser aplicada. Agora, isso não pode proibir que o cidadão se manifeste de maneira contrária a essa proibição. Eu até, por ocasião dessa proibição, eu estava inaugurando uma placa comemorativa no Centro Acadêmico 22 de agosto, já que eu fui estudante, uma homenagem aos estudantes que combateram a ditadura, enfim. E eu perguntei, e a segurança, eu estava ali. E eu perguntei à segurança se ela se sentia constrangida a fazer um papel ridículo se ela não tinha mais o que fazer dentro da universidade do que perseguir um maconheiro lá dentro. Falei com essas palavras, vocês não se sentem constrangidos? Os meninos que estão fumando maconha, que sempre fumaram aqui dentro, se não fumar aqui, vão fumar ali na rua, ficar perseguindo em vez de se preocupar com coisas mais sérias, por exemplo, qualidade de ensino. É verdade. A nossa legislação, nesse caso específico, ao meu ver, ela evoluiu bastante. O fato de retirar a pena privativa de liberdade, ao uso de drogas, a figura do usuário, foi um avanço muito forte que nós tivemos. Sem dúvida. Até porque a maneira de persuadir a pessoa a não utilizar, e esse é o papel do Estado, fazer com que a pessoa não queira utilizar aquele entorpecente, enfim, aquela droga, tem que ser feita no convencimento, não por meio da criminalização. Nós poderíamos até ter avançado um pouco mais e retirado a própria figura típica. Talvez aí fosse pedir um pouco demais dentro do cenário político, ideológico, da conjuntura do nosso parlamento. Eu vou interromper por aqui e voltamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto.
Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. A nova gripe é muito perigosa? Até agora, os casos registrados no Brasil apresentam complicações iguais às da gripe comum. A grande maioria já está curada e retomou suas atividades normais. A nova gripe tem tratamento? Tem sim. Toda a rede do Sistema Único de Saúde está preparada para atender os casos. Ninguém deve tomar remédio sem indicação médica. Em caso de suspeita, procure seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto, que é advogado, professor do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo e criminalista. E temos um aviso aqui do Dr. Cristiano, que é do IBCCRIM, que nos acompanha sempre nessas rodadas. Só queria fazer um lembrete rápido. O IBCCRIM vai realizar ainda este ano uma sequência de mesas de estudos e debates com 2 temas centrais a serem discutidos. O primeiro é o vínculo familiar e o sistema prisional. No dia 11 de novembro, abordando o papel dos operadores de direito. No dia 18 de novembro, abordando o papel da comunidade. No dia 9 de dezembro, abordando alimentação e nutrição. A outra série de debates muito interessante, que se inicia ainda este ano, aborda o tema pena de morte. E está sob a coordenação do professor Sérgio Salomão Checari, nosso amigo que esteve aqui no programa anterior. Meu contemporâneo de faculdade. Exatamente. Nosso amigo também. Orientador do Alamiro. Exatamente. E Luiz Francisco Carvalho Filho. Né? Esse mesa de estudo e debate vai se iniciar no dia 25 de novembro de 2009. Os eventos são gratuitos, acontecem na sede do IBCCRIM, normalmente às quartas-feiras entre 9 e meio-dia, e todos são transmitidos online, ao vivo. Mais informações no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Professor, o senhor causou muita polêmica aqui no programa, vou ter que convidá-lo outra vez. Tem muita pergunta aqui. Isso aqui, cada pergunta, na verdade, é uma pauta. Claro. Então, nós temos aqui, para citar, o Adriano Butantan, o Bob de Pinheiros. O Bob Pinheiro fez 2 perguntas, Maria Lúcia Campo Belo, Jorge, enfim, tem umas 15, 20 perguntas já, fora as que estão a caminho aqui. Então, eu vou escolher uma sem prejuízo das outras. São todas boas, são todas... Mas uma que está dentro do tema, vamos pegar uma que está... Eu escolhi aqui uma que está dentro do tema, que é do Mário da Vila de São Francisco. Boa noite, Mário da Vila de São Francisco. E ele pergunta o seguinte, que eu acho que é uma pergunta, uma preocupação que ele tem, assim. Será que não há nada que as nossas autoridades possam fazer para coibir o tráfico de drogas ao redor da escola? É uma preocupação de todo pai isso aqui. Claro, e essa é uma preocupação de todo pai e uma preocupação muito pertinente. Sem dúvida. Aqui talvez convenha fazer uma pequena distinção, uma diferenciação que a própria criminologia faz entre controles formais e informais da própria criminalidade. Porque quando a gente pensa na coibição de um crime, logo vem à cabeça os mecanismos formais de controle, que é a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, talvez a ideia, num caso como esse, que possa parecer interessante, vamos colocar uma viatura da Polícia Militar na porta da escola e aí o problema estaria resolvido. Eu não vejo essa como a melhor solução. É claro que o Estado tem que estar presente.
Mas mais importante do que o controle formal da criminalidade é o controle informal, é a comunidade. São as pessoas que se conhecem, que se relacionam, que conversam. Então, a comunidade da própria escola, ou seja, os professores, a associação de pais e mestres, o eventual ente religioso que exista ali naquela região. Enfim, é essa comunidade que, dialogando entre si, vai buscar as melhores saídas a fim de evitar com que as crianças tenham acesso às drogas. Isso fica muito claro, talvez, se nós imaginarmos as taxas de criminalidade de uma cidade grande com uma cidade pequena. Parece um tanto quanto óbvio que em cidades pequenas a taxa de criminalidade é menor. E é menor por quê? Porque eu tenho mais polícia? Ao contrário. As cidades menores costumam ter menos polícia. Mas um efetivo conhecido. Exato. E por que tem menos polícia e mesmo assim tem menos criminalidade? Porque o que controla a criminalidade é exatamente aquele senso de coletividade das pessoas se conhecerem, das pessoas serem chamadas uns aos outros pelo nome, que na cidade do interior eu tenho e que na capital eu não tenho. Essa é a melhor maneira de nós instruirmos as crianças, de nós fazermos com que as crianças não tenham acesso, não se deixem levar pelo apelo da utilização dessa ou daquela droga. Eu me permito até fazer um comentário em cima disso, tomando um pequeno desvio, mas eu acho importante fazer o registro pela brutalidade que me escandalizou e queria ter escandalizado a todos, que foi aquele linchamento moral que aquela moça recebeu na universidade, Uniban, eu falo porque está estampado no jornal, ainda expulsou. Então, eu acho que atitudes como essa, que causam um profundo lamentar, demonstram que, às vezes, a direção de determinadas instituições estão desassociadas da realidade local. Sem dúvida. E não entende o papel social que ela cumpre. A moça foi vítima. E a situação acabou se invertendo. Ali, enfim, E eu acho que a escola... Por que eu digo isso? Não para provocar o debate em torno a isso. Eu digo o seguinte, que a preocupação, resgatando um pouco do que foi dito aqui, a preocupação da direção da escola, da igreja, o ente religioso, da pessoa, da coletividade, é justamente trazer as pessoas e as discussões para ganhar essas pessoas, para incluir essas pessoas no discurso social. Não utilizando, botando uma rádio patrulha na porta, que talvez até seja bom para garantir a segurança, evitar alguma coisa, mas isso efetivamente vão ficar traficando ali do outro lado. Claro, a polícia, o órgão repressor, ele causa uma acomodação casuística, uma acomodação oportunista. Porque, é claro, a hora que colocar a viatura na porta da escola, o traficante vai 2 quarteirões mais à distância e pronto. E uma outra observação que parece pertinente também é o seguinte, quer dizer, não são apenas as drogas ilegais, especialmente quando se trata de crianças e de adolescentes também, mas especialmente crianças, é importante a prevenção em relação às drogas legais, que são muito mais acessíveis, muito mais fáceis. Então, por exemplo, álcool e tabaco, que são as verdadeiras portas de entrada para as drogas ilegais. Quer dizer, quem usa drogas ilegais normalmente começa com álcool e tabaco. E nós não podemos esquecer de que, especialmente em relação às crianças, há uma série de regras de proibição de venda, de proibição de acesso. Então, parece que a preocupação tem que ser, obviamente, com o todo, mas especialmente com aquilo que é mais fácil de ser acessado, que são essas drogas legais. Mas você veja, quanto às drogas legais, o tabaco tem sofrido uma repressão mais severa. Foi uma lei estadual que eu acho que cumpriu está cumprindo isso. É verdade. Agora, a bebida me parece ainda a guerra da cerveja, como falam, uma propaganda na TV, insinuando que a pessoa que bebe tal marca fica mais sexy, mais conquistador, mais poderoso. Que é uma vergonha, Isso realmente... E o grande problema, até em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso do álcool, do cigarro também, mas acredito e concordo que o álcool é um problema mais preemente, porque o acesso é mais fácil, é evitar com que o sujeito menor de 18 anos possa adquirir. E nós sabemos que poucas vezes, quando o indivíduo vai fazer uma compra
de bebida de cerveja, de uísque, enfim, de qualquer bebida alcoólica, há um controle sobre essa compra. Mesmo casas noturnas. Exatamente. Frequentadas por menores. Esse é um dado importante. Né? Existe uma tolerância que beira a irresponsabilidade em relação a isso. E a droga hoje mais consumida, eu vi das chamadas ilegais, eu vi um relatório semana passada no jornal, é a cola. A cola não é a maconha, não é a cocaína, não é o crack, é a cola. Então, simplesmente, compra-se cola, aquela cola sapateira, e as crianças ficam cheirando na rua. E há um substituto hoje na cola, que isso já foi feito na Argentina e pode ser feito aqui no Brasil também, substituir esse componente da cola. Mas não se substitui não torná-la tóxica. Não torná-la tóxica. E o importante é que a gente também tenha a dimensão, e aí volta até uma questão que já foi frisada, de que todo esse combate, seja a droga legal, seja a droga ilegal, ele passa à margem do combate propriamente criminal. Eu não preciso necessariamente do combate criminal. Eu posso buscar outros meios, né, para que crianças, adolescentes, adultos, enfim, não tenham acesso ou não queira, né, o acesso a esse tipo de mercadoria. Né? Infelizmente, o cenário parece trilhar o lado um pouco oposto. E isso até o Dr. Cristiano Marona, digo aqui, esteve em Viena, não é, no primeiro semestre desse ano, no Congresso da ONU, que discutia um projeto, uma ideia de um combate futuro às drogas, e parece que o sistema criminal continua sendo o ponto central. Sim, né? opção número 1. Infelizmente. Porque há um ponto de vista eleitoral nisso, né? Não pode esquecer o componente eleitoral que o governo vende, os governos, né? Não falo do brasileiro, os governos vendem a população dizendo que está fazendo algo, está combatendo algo, demonstrando novas prisões, números, estatísticas. Essa coisa funciona muito no tema eleitoral, mas cujo resultado é pífio. Sem dúvida. O resultado é mínimo. Nós estamos chegando à reta final do nosso programa. Eu gostaria de ouvir do Dr. Cristiano, se tem alguma coisa para dizer, do IBCCRIM, e depois do Dr. Alamiro. Eu só queria agradecer uma vez mais, é sempre um grande prazer reencontrar o senhor, Dr. Martim, o seu programa, sempre com atrações interessantes. Queria cumprimentar meu amigo Alamiro, que é, sem favor algum, um dos mais importantes nomes da nova geração de direito penal. Alamiro é um jovem, tem 30 anos, né? Já tem? Não. Já tem. Mas tem 30. Eu já estou na terceira década. Mas de qualquer forma... Mas qualquer jovem para nós é exato, mais jovem que a gente. E é um sujeito que, além de ser, enfim, muito simpático, uma pessoa muito agradável, é um brilhante jurista. Então, foi um prazer reencontrá-lo e conversar com ele aqui. Eu gostaria até de emendar a sua observação também, filho de quem é, do Dr. Sidney Veludo, de Ribeirão Preto, com quem eu tive no final de semana passado, já falei, mas sempre é uma simpatia, meu colega de conselho, sempre sentamos juntos, sempre conversamos bastante, sempre muito orgulhoso do filho, com toda a razão. E que ele estava muito orgulhoso no sábado, falou para todo mundo, as pessoas cumprimentavam pela sua aparição brilhante no Jornal Nacional, parabéns. Todos estavam contentes, seus conterrâneos de lá, seu pai, sua família, está muito contente. Do brilhantismo de sua carreira. Parabéns. Obrigado, Martim. Eu gostaria muito de agradecer o convite. É uma honra participar desse programa. Como eu disse inicialmente, o programa vem ganhando cada vez mais repercussão no nosso universo jurídico. Isso graças ao seu trabalho, graças aos debates, os temas, enfim, as discussões que você propõe aqui na televisão. E faz uma televisão de alta qualidade. Hoje em dia, que nós reclamamos tanto do nível da televisão brasileira e da disputa desesperada pelo Ibope, eu acho que um programa como esse, ele vem exatamente mostrar que é possível fazer um programa de qualidade, que as pessoas gostem e que ao mesmo tempo possa ser um canal, né, de transferência de informação. Né? Sem dúvida alguma, por isso eu te parabenizo muito. Gostaria de agradecer também a companhia do Dr. Cristiano Marona, meu amigo de longa data, e agradecer em nome do Dr. Cristiano toda a diretoria do IBCCRIM, né, que por meio dessa parceria com o Direito e Globalização, o programa, permite que nós possamos vir aqui e juntos nesse papo agradável com seus telespectadores, muitas vezes um papo polêmico, né, como foi hoje, mas debater a ciência jurídico-penal que nós todos tanto gostamos. Quem sai aos seus não degenera, viu? Herdou a simpatia do pai, o poder da palavra.
E, na verdade, eu gostaria de dizer que essa parceria que foi facultada a este programa muito me orgulha. E a nós também. Muito me orgulha estar com o IBCCRIM, esse instituto que sempre foi para mim uma referência, é uma referência internacional, inclusive, engrandeceu o programa e traz nessa parceria pessoas como você. E o debate aqui é um debate franco, nós não tememos falar, aqui é um espaço livre de ideias, de homens com ideias, exatamente. E as suas ideias são tão boas que causam polêmica. E a gente pode fazer alguma coisa de qualidade, um espaço, com isso, exatamente com material humano, com ideias, isso é a melhor coisa. E agradeço a você de casa, que nos acompanhou nessa jornada, e aguardo vocês na próxima semana deste mesmo canal. Obrigado e até lá. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. O Em Cartaz viu e recomenda. A proximidade com o grupo de modernistas da semana de 22 levou o escultor italiano radicado no Brasil, Victor Brecheret, a desenvolver uma série de trabalhos inspirados nos índios brasileiros. Essas obras podem ser vistas na exposição A Arte Indígena de Victor Brecheret, que reúne esculturas e esboços do criador do Monumento às Bandeiras, um dos símbolos de São Paulo. A exposição fica na Caixa Cultural, na Praça da Sé, até o dia 10 de janeiro, de terça a domingo, e a entrada é franca. Em Cartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Os principais temas debatidos por quem entende do assunto. As notícias da semana tratadas com credibilidade. E a vital participação do telespectador.